Oi, pessoal! Eu tô fazendo esse vídeo hoje para falar de uma coisa que eu acho super importante e que eu até já falei algumas vezes nos grupos, mas talvez com o vídeo as pessoas prestem mais atenção e fiquem com menos preguiça de ler, né? E que é sobre problemas digestivos e esclerose múltipla ou outras doenças autoimunes, né? E mais especificamente problemas digestivos que levem as pessoas a tomarem de uma forma regular remédios como o omeprazol, né, os antiácidos. Eu não sei se vocês viram há 2 meses atrás, num desses recados que o Dr. Cícero manda para os grupos, ele falou para os pacientes para evitarem tomar omeprazol e remédios similares de forma regular ou constante, né? E eu fiquei super feliz de ver que ele falou isso, que ele fez essa advertência, porque faz anos já que eu toco nesse assunto nos grupos, porque eu tive um problema muito sério há 5 anos atrás, né? Que eu não vou me estender aqui porque é longo, mas enfim, que através desse problema eu descobri algo muito importante, que infelizmente pouquíssimos médicos no Brasil, se algum médico sabe, eu não sei, eu nunca vi nenhum médico brasileiro falar disso. Mas aqui nos Estados Unidos os médicos naturopatas já sabem enfim, é assim que eles tratam certos problemas digestivos, que é o seguinte, gente. Muitas vezes quando a gente sente, depois de comer, né, sente aquela náusea, ou se sente muito empachado com qualquer coisa que come, ou principalmente tem refluxo, né, refluxo de vez em quando, ou refluxo constante, às vezes até um refluxo crônico, que foi o que eu tive, que no final ele gera um refluxo constante. Os médicos logicamente vão mandar antiácidos, só que a grande maioria, a causa da grande maioria desses casos, eu não vou falar de todos, mas a grande maioria, o que causa isso é a deficiência de ácido gástrico. Então você imagina, a gente está tendo esses problemas porque o nosso estômago não tem ácido gástrico suficiente para digerir esses alimentos. Então os alimentos ficam lá no estômago muito mais tempo do que deveriam ficar e aí acaba causando todos esses sintomas. E aí os médicos mandam antiácidos. Quer dizer, mascara o sintoma, porque elimina o pouco ácido que você tem, então você não vai sentir aquela queimação, né? Mas, quer dizer, a causa do problema ele tá tornando pior, porque aí o seu estômago realmente não consegue digerir, principalmente as proteínas, né? Porque o ácido gástrico, ele digere principalmente proteínas e minerais. Então, assim, isso a longo prazo, gente, acaba causando uma série de problemas, sem falar na nossa qualidade de vida, porque a gente acaba ficando cada vez pior, né? Porque aí tem que tomar cada vez mais o remédio, mesmo tomando o remédio, você não se sente bem, enfim. E com o tempo isso acaba causando muitos outros problemas crônicos, né? Eu não quero entrar nisso agora para que esse vídeo não fique muito longo, né? Mas então você imagina, para qualquer pessoa isso é péssimo. Imagina pra gente que tem doenças autoimunes. Provavelmente muitos de vocês já leram, ultimamente tem saído muitos estudos sobre a relação super próxima do sistema digestivo com o sistema imunológico e o quanto é importante ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável e uma boa digestão acima de tudo, né? Para que a gente tenha um sistema imunológico saudável também. Então, no nosso caso, focando só nessa questão do antiácido e deficiência de ácido gástrico, se a gente não tem ácido gástrico suficiente para digerir os alimentos, principalmente as proteínas, o que vai acontecer é que essas proteínas vão ir para o intestino sem estarem digeridas. E muitas vezes isso vai causar, eu não vou lembrar o nome em português, né, que a síndrome do intestino permeável, não sei, eu tô inventando, gente, agora me fugiu o nome em português, mas é quando o intestino deixa alimentos voltarem para a corrente sanguínea, né? Então, principalmente essas proteínas não digeridas, elas vão passar pela parede do intestino e vão retornar à corrente sanguínea e vão ativar o sistema imunológico. E isso, para quem já tem esclerose múltipla ou outra doença autoimune, é péssima. Então, gente, assim, é mais uma pecinha no quebra-cabeças, né? Para quem tá tentando controlar a EM e tá tomando altas doses de vitamina D, que já é a coisa mais importante que a pessoa pode fazer. Mas vamos nos informar
sobre isso também, sobre a importância de ter uma boa digestão e um aparelho digestivo saudável. Para mim, gente, eu tomei as doses máximas de antiácidos. Eu fiquei tão doente, vocês não imaginam. Um dia eu conto essa história para vocês. O que resolveu meu problema, resolveu completamente. E resolveu em pouco tempo, foram enzimas proteolíticas, né? Eu vou colocar aqui no vídeo os links, mas eu moro nos Estados Unidos, né? Então, mas eu tenho certeza que no Brasil deve se encontrar enzimas. As que eu tomei foram a bromelina, que são enzimas do abacaxi, são as mais fortes, elas digerem proteína, que é o que a gente precisa quando a gente tem deficiência de ácido gástrico, né? E depois de uns 2 meses tomando as enzimas, quando o meu estômago já estava recuperado, porque eu realmente fiquei muito mal, né? Assim, no meu caso foi um caso específico que meu estômago meio que atrofiou por conta das doses altíssimas de antiácidos que os médicos me passavam para o refluxo, né? Enfim, mas depois de uns 2 meses tomando a bromelina, aí eu comecei a tomar o ácido em si. É um suplemento que chama betaína HCl, né? E eu tomo até hoje, fazem 5 anos eu tomo enzimas e tomo ácido com algumas refeições. Gente, eu tenho uma digestão de quando eu era adolescente. Eu nunca mais tive um episódio de refluxo. Eu não me sinto mais cheia depois de comer. Eu não sinto mais o mal-estar que eu sentia. Eu nunca mais tive refluxo. Eu posso comer o quanto eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser, que eu me sinto ótima. Então, assim, sem falar, eu senti uma diferença na minha saúde geral, na minha energia, minha disposição e minha qualidade de vida, porque é muito bom você comer e ter uma ótima digestão. Meu intestino funciona como um relógio. É fantástico, né? E eu tenho certeza que isso me ajuda muito na esclerose múltipla, porque eu digiro todas as minhas vitaminas da forma, eu absorvo a vitamina D e todas as outras como ela tem que ser, todos os nutrientes que eu como. Eu tenho uma alimentação muito saudável também, né? Eu tenho uma alimentação super equilibrada. Gente, uma outra coisa, antes de eu ter esse problema, eu estava começando a desenvolver uma certa intolerância a alguns alimentos, né? Principalmente alimentos mais pesados, verduras cruas, grãos, glúten, que são coisas mais difíceis de digerir. Isso tudo acabou depois que eu comecei a suplementar o ácido e as enzimas, né? Então, assim, para quem conhece esse assunto, para quem lê, para quem se interessa por isso, esse é um tratamento fantástico para alergias, para asma, porque as alergias, as intolerâncias, elas vêm muito também do nosso organismo não estar conseguindo quebrar essas substâncias, digerir essas substâncias. Então, uma vez que você tem a quantidade necessária de ácido, que você tem as enzimas, né, que você tanto precisa para quebrar alimentos, tudo isso começa a desaparecer. E hoje em dia, olha, gente, a minha alimentação eu considero a mais saudável que eu já tive, porque eu já fui vegetariana por muitos anos. Eu fiz uma dieta muito estrita quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Eu evitava muitos grãos, glúten com certeza. Eu passei 1 ano, eu não comia em restaurante para não ter contaminação cruzada, açúcar, nada de laticínios. Eu fiz essa dieta por 1 ano. Gente, hoje eu não sou mais vegetariana, eu como de tudo. Só que assim, eu como de uma forma saudável, eu como alimentos integrais, eu como orgânicos, eu como carne, frango orgânico, peixes, frutas, né? Eu evito alimentos processados, enfim, mas eu como de tudo, eu não me privo de nada. Gente, eu não sinto absolutamente nada. Eu não tenho sintomas digestivos e eu não tenho sintomas de M, né? Quando eu como ou deixo de comer qualquer alimento. E eu tenho certeza que isso é porque eu resolvi esse problema que eu tinha, que era muito sério, que era uma deficiência séria de ácido gástrico, né? E só para terminar, eu queria dizer que deficiência de ácido gástrico é uma coisa muito, muito comum em pacientes de doenças autoimunes, né? Os médicos naturopatas aqui, eles falam que é muito raro encontrar um paciente que tem uma doença autoimune e que não tenha deficiência de ácido gástrico, né? Então, enfim, uma coisa leva a outra, né? Você entra num círculo vicioso, uma má digestão ativa o sistema imunológico,
o que talvez interfira com nossa produção de ácido gástrico. Quanto mais você elimina alimentos da sua alimentação, menos você estimula o seu estômago, menos enzimas diferenciadas você consome, e as enzimas estimulam a produção de ácido gástrico. Enfim, você entra num círculo vicioso. Então, eu queria muito, muito, muito trazer consciência para vocês sobre esse assunto. O vídeo já ficou mais longo, muito mais longo do que eu pretendia, mas o meu objetivo aqui não é explicar, entrar em detalhes, falar o que cada um deve fazer, até porque eu só sei sobre o meu caso, né? Assim, mas o que eu queria era trazer essa consciência a vocês. Se vocês têm esses problemas, se vocês não se sentem bem, se vocês estão tendo que eliminar alimentos da sua alimentação, se vocês têm refluxo, se vocês tomam omeprazol de uma forma 2 vezes por semana, já é demais, né? Eu realmente aconselho vocês a pesquisarem sobre esse assunto, a tentarem começar a consumir enzimas junto com a sua alimentação, né, com as refeições, a tentarem falar com os médicos de vocês, trazer consciência para os médicos sobre isso, enfim, a pensar um pouquinho mais sobre isso e a se informar mais sobre isso, porque é uma coisa bem importante pra gente, tá bom? Então era isso, gente, desculpa aí o vídeo longuíssimo, tanta coisa pra falar que enfim, eu queria fazer um vídeo de 5 minutos, mas tá valendo, gente. Quem tiver paciência, assistir até o final e a gente se vê pelos grupos, e eu vou tentar colocar links aqui no vídeo que possam ser úteis pra vocês, tá bom? Até mais, gente!